Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao painel de apresentação do Índice Comparado de Desempenho da Infraestrutura de Transporte, o IDT-Fiesp. Pedimos a todos a gentileza para que mantenham seus celulares desligados ou no modo silencioso. Informamos que após a apresentação haverá espaço para perguntas que deverão ser feitas por escrito e encaminhadas às nossas recepcionistas que encontram-se no auditório. Assistiremos a seguir ao vídeo institucional. Para assegurar o menor custo logístico possível, sem monopólios. Para apresentar o IDT-Fiesp, convidamos ao palco Carlos Cavalcante, diretor titular do Departamento de Infraestrutura da Fiesp e coordenador deste 8º encontro. Roberto Mussalen, gerente do Departamento de Infraestrutura da Fiesp. Professor Lucas Ferraz, da Fundação Getúlio Vargas. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do vice-presidente da Fiesp, Nildo Mazzini. Ouviremos o diretor titular do Departamento de Infraestrutura da Fiesp e coordenador deste 8º encontro de Logística e Transporte, Carlos Cavalcante. Boa tarde. Bom, a primeira palavra que eu espero que todos tenham tido 2 dias de
crescimento, 2 dias de informação, 2 dias de bons debates, 2 dias de reflexões profundas e importantes sobre a infraestrutura brasileira. Nos 5 painéis, nos 5 temas simultâneos e paralelos que nós colocamos aqui em discussão, cada um desses temas cobertos por 4 seminários que aconteceram, 2 na tarde de ontem, 2 na manhã de hoje, reunindo aí uma média de 3 palestrantes por painel, portanto, 12 especialistas debatendo cada um dos temas em vários aspectos da nossa realidade, que cobrem, esses 5 temas, cobrem um pouco os assuntos mais vibrantes do momento, o que aconteceu no último ano, os desafios a serem enfrentados, e é sempre muito bom que a gente possa tentar fazer o nosso melhor no sentido de oferecer um programa que tem despertado ao longo destes anos uma presença aqui ao longo deste encontro de mais de 1.500 credenciados. Tem gente que vem e passa os 2 dias, tem gente que se interessa por uma mesa, por um seminário, por um tema e assim sucessivamente. Bom, meus colegas e colegas do setor, eu queria dizer para vocês o seguinte: na Fiesp se debruçou nos últimos 3 anos para desenvolver este trabalho, não é? Ele passou por aquelas fases de muita discussão, de muito brainstorming, de muita reflexão, de muita consulta. Eu acredito que vários que nos ajudaram estão aqui nesse plenário. Eu fiz muitas viagens internacionais para conhecer experiências nesse sentido no mundo, para ver e nos inspirar em modelos. Eu já agradeci ontem a US Chamber of Commerce, que é a maior entidade empresarial do mundo, com sede em Washington, de frente para a Casa Branca, tem um poder gigantesco na política doméstica americana, e é uma entidade extremamente ativa nas suas relações internacionais, uma entidade com a qual a Fiesp mantém intensa colaboração em várias áreas. E a Janet, que está aqui, mais uma vez eu queria agradecer a presença dela como uma dirigente importante da US Chamber of Commerce, e ela foi responsável por nos dar grandes contribuições para que o índice brasileiro fosse apresentado aqui hoje. Eu quero dizer para vocês que nós nos debruçamos sobre este problema, e foi na parceria com o professor Lucas e com outros colaboradores da Fundação Getúlio Vargas, onde nós realmente conseguimos encaixar e desenvolver a metodologia que poderia ser apresentada, tornada pública, para virar um índice perene, com divulgações periódicas sobre o desempenho da infraestrutura brasileira. Acho que a primeira questão que a gente precisa discutir aqui é que nós não estamos falando de um índice de quantificação da oferta, não é? Ele não se resume à disponibilidade de infraestrutura. Ele é um pouco mais ousado, porque ele vai para outros quesitos, e é por isso que esses quesitos que passam por oferta, passam por intensidade de uso
por qualidade e por preço da utilização dos serviços, quer dizer, é por isso que a gente chama de um índice de desempenho, porque aqui há coisas que, para melhorar, você tem que reduzir, e há coisas que, para melhorar, você tem que aumentar, não é? Então, se é desempenho, ele tem um conceito mais amplo. Mas o fato é que nós nos colocamos algumas questões, não é? Temos colocado para nós mesmos essas questões há bastante tempo, não é? Há uma percepção que é clara aqui, de todos nós que estamos neste setor, mas que, como eu procurei dizer na minha manifestação, meu discurso na abertura, dizer, o que tem de grande novidade é saber que aquela que é a nossa responsabilidade está incomodando a população brasileira, não é? Na hora que você tem uma matéria de mais de 20 minutos no Fantástico, não é? Que não é um programa que trata de assuntos de infraestrutura de transportes no seu cotidiano, é porque algo de muito sério está acontecendo no país em relação à percepção que eles têm sobre a defasagem de infraestrutura no Brasil. Isso todo mundo acha, né? Todo mundo percebe, né? Existe uma carência, existe uma defasagem, existe uma insuficiência, seja da qualidade, seja do preço, seja da oferta, seja da intensidade de uso da infraestrutura no Brasil, não é? Então, como é que você começa a enfrentar essa questão? Primeira coisa é olhar para o seu país e perguntar o seguinte: este Brasil, de 190 milhões de habitantes, com a área que tem, com o PIB que tem, ele tem uma infraestrutura que seja correspondente, que seja adequada, que seja proporcional ao tamanho da população, porque a infraestrutura serve para atender às demandas da população. Obviamente que quantidade de infraestrutura está ligado à área do país, não é? E também, obviamente, ao tamanho do seu PIB, a sua atividade, a intensidade da sua atividade econômica. Muito bem. Há uma percepção, como eu já disse, da população que vive essas cenas de superlotação, de congestionamentos, de caos urbano, que se faz essa pergunta, quer dizer, a nossa infraestrutura atende às nossas necessidades e quanto ela está contribuindo ou quanto ela está impedindo a qualidade de vida nas cidades e nas grandes metrópoles nas quais nós vivemos. A gente fala do comércio exterior brasileiro e a gente lê todo dia no jornal resultado de balança, ora você exporta bem, ora você exporta mal, o preço da commodity está alto, ora ele está baixo, ora você tem saldo comercial, ora você não tem saldo, ora você está importando de mais, ora você está importando de menos, mas a nossa infraestrutura viabiliza e dá competitividade à produção brasileira no mercado internacional, ela é adequada para a produção brasileira, para a indústria brasileira, para a atividade produtiva brasileira nos mercados doméstico e internacional. Todos nós sabemos que um produto está fabricado numa fábrica extremamente moderna no Brasil e a competitividade a perda de competitividade começa a acontecer do portão da fábrica em diante no Brasil. Isso é dramático. Houve uma apresentação do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ontem aqui, extremamente profunda em relação a isso, onde foi levantada a discussão a respeito de tarifas de importação se perderem no custo logístico, não é? O custo logístico é 3 vezes maior do que tarifas de importação que deveriam defender a produção nacional. Bom,
Para todas essas questões, quer dizer, eu acho que, voltando àquele tema da percepção, eu acho que o Brasil sabe a resposta. E a resposta é que não, essa infraestrutura disponível no nosso país não é adequada, ela está defasada e o Brasil precisa dar respostas imediatas a respeito disso, né? Então, o primeiro diagnóstico, claro, é que essa infraestrutura é insuficiente, né? E o seu funcionamento é precário e há gargalos evidentes, e aí surge uma série de questões que a Fiesp buscou enfrentar, que é nosso desafio fundamental, é o seguinte, quer dizer, a pergunta, quanto distante nós estamos, né, de uma infraestrutura que promova a nossa competitividade? Não é? Porque a sensação não te leva a lugar nenhum, é um desconforto. É preciso ter instrumentos de mensuração, é preciso saber tentar transformar isso em números, né? É preciso, fundamentalmente, quantificar, né? Nesse sentido, a primeira olhada que nós damos é que, obviamente, nem todos os países são iguais, eu já disse, eles variam em área, em população, em tamanho de PIB. Nenhum país do mundo tem infraestrutura ideal, não é? Aquilo que funciona melhor num país não necessariamente funciona no outro. Naquilo em que um país é referência internacional, ele, ao lado daquela referência, ele tem problemas em outras áreas da sua infraestrutura. Porém, o conceito que nós queremos introduzir para vocês aqui é o conceito de que existem melhores práticas de infraestrutura, de transportes no mundo e que elas podem servir como exemplos ou como metas ao Brasil, não é? Então, nós vamos basear esse trabalho no que é o conceito de melhor prática e que, no jargão em inglês, não é? No jargão de academia, o jargão até mesmo do jornalismo setorial, é o benchmark, para aquela situação que nós vamos discutir. Então, entrando na metodologia, a Fiesp, junto com a Fundação, com os professores da Fundação Getúlio Vargas, construiu 18 indicadores de infraestrutura de transportes, considerando algo que eu já disse, oferta, intensidade de uso, qualidade e custo, não é? Do transporte, dos modais e dos terminais rodoviário, aeroviário, ferroviário, hidroviário, incluindo hidrovias e incluindo portos, e conexão logística, não é? Agora, para nós o grande desafio não era apenas porque nós estamos falando de melhores práticas internacionais e o nosso objetivo vai ser nos comparar com essas práticas no mundo. Então, nós precisávamos utilizar indicadores que tivessem sustentação de comparação com práticas internacionais estabelecidas. Isto é, números brasileiros que fossem possíveis de ser comparados a números internacionais. Portanto, esses modais, eles têm, esses números, esses indicadores, foram construídos de uma forma em que é possível comparar o Brasil com qualquer país do mundo, qualquer região, qualquer índice, qualquer indicador, no sentido de que exista disponível no mundo, construído com a mesma metodologia. Nesse sentido, o índice comparado de desempenho de infraestrutura de transporte, comparado porque eu já expliquei, quer dizer, nós vamos nos comparar com o resto do mundo, tá? É de desempenho porque eu não estou falando apenas de oferta, né? E ele é sobre a infraestrutura de transporte, ele não é
a respeito de uma concepção maior de infraestrutura, que incluísse energia, que incluísse saneamento, que incluísse telecomunicação. Nós estamos falando especificamente da infraestrutura de transporte. Bom, opções metodológicas que nós tomamos muito fortemente. Nós queríamos números, nós queríamos quantificar, nós queríamos dar uma medida para o país, não é? Para transformar o sentimento de defasagem num número. Não é? Portanto, a nós não interessava medir opinião. Não é? A nós não interessava fazer entrevistas com agentes, com pessoas, com empresas, para que as empresas opinassem sobre. Nós queríamos, efetivamente, indicadores quantitativos, como eu já disse, que podem ser comparados internacionalmente, por uma razão simples, utilizam a mesma métrica, não é? E que permitissem a nós nos compararmos com melhores desempenhos internacionais. Eu volto ao exemplo da US Chamber of Commerce, no qual nós nos inspiramos, e na metodologia na qual nós nos inspiramos. Os Estados Unidos, se você fala, obviamente, com o americano, ele é muito crítico em relação à sua infraestrutura de transportes. Para brasileiro, quando a gente visita os Estados Unidos, a gente acha aquilo um paraíso, mas o americano não acha. Não é? De qualquer forma, os americanos, a US Chamber criou um índice construído por regiões metropolitanas, e este conceito eu vou falar mais adiante, ele é muito importante, e os americanos procuraram fazer um ranking, não é, das regiões metropolitanas americanas, as principais, dentro dos Estados Unidos em relação ao benchmark médio americano. Não é? Aquelas que estão acima da média, aquelas que estão abaixo da média. Foi uma metodologia, foi um desafio para olhar regiões mais avançadas, menos avançadas, dentro do próprio Estados Unidos. Nós tomamos uma decisão de nos compararmos às melhores práticas internacionais. Né? Portanto, o IDT-Fiesp, dentro dessa inspiração, tomou como base a infraestrutura de transportes nas 50 maiores regiões metropolitanas, também nas maiores 50 regiões metropolitanas, assim definidas pelo IBGE para o Brasil. Não é? E eu quero dizer que isto é importante, porque isto mede efetivamente infraestrutura à disposição de primeiro, de maior intensidade da população, mede infraestrutura à disposição e a qualidade dela para a indústria que normalmente está nas grandes regiões metropolitanas, né, e tira da conta, né, isso é uma decisão importante da nossa metodologia, o vazio territorial, o vazio populacional, que normalmente melhora esses índices, porque a oferta aí de infraestrutura, considerando baixa a população, melhora a média. Nós procuramos, e essa metodologia já usada nos Estados Unidos, nós nos sentimos, nós analisamos e nos sentimos muito confortáveis com ela, no sentido de que a nós interessa números disponíveis para a população efetivamente, a avaliação do que está disponível para a população brasileira. Portanto, nós estamos analisando, não é, regiões que concentram 46% da população e 58% do PIB brasileiro. Essa opção metodológica faz isso que eu já coloquei, quer dizer, ela mede esta densidade, ela analisa a oferta de infraestrutura, onde a densidade demográfica é grande e onde a intensidade econômica é alta. Muito bem. A tabela de indicadores, ela está aí, aí está a distribuição dos 18 índices, são 7 índices de oferta, 6 de qualidade, 1 de intensidade de uso, 4 de preço de frete. Não é? 4 de rodovia, 4 de ferrovia, 5 de hidrovia-porto, 4 de aeroporto e 1 de logística. Não é? Todo mundo aqui vai dizer, mas por que não tem isso? Por que não tem aquilo? Porque não tem o número.
Tá? Não tem o número, ou às vezes tem o número do Brasil, não tem a referência internacional, às vezes você tem a referência internacional e não tem o número no Brasil. E para nós, para esse trabalho, para essa metodologia, isto é fundamental. Quer dizer, aqui nós estamos falando de correspondência e mais, né? Nós estamos falando de uma consistência de medições de métrica há pelo menos 11 anos, que é o período aí considerado neste índice entre 2000 e 2010. Né? Também para você ver a sustentação disso no tempo. Né? Então, o resumo aqui, os indicadores apontam condições de oferta, qualidade, intensidade de uso e preço de frete em 50 das 50 maiores regiões metropolitanas no Brasil, comparado aos benchmarks internacionais. Muito bem. Quando a gente termina esta conta, então, para entender oferta, né, de rodovia, como é que a gente calculou isso? Né? A gente calcula dados do DENIT e confere esses números pelo Google Earth, né, e faz medição dentro do perímetro estabelecido pelo IBGE para uma determinada região metropolitana. Né? Assim é sucessivamente para cada um dos 18 índices. O que ficou do lado de lá da rua, que saiu da fronteira da região metropolitana, não está considerado nesse índice. Então, quando você vê essa oferta, depois você vê todos os índices, você vai ponderar pelas participações relativas no PIB total dessas 50 regiões metropolitanas. Você não está dividido pelo PIB, não está ponderando pelo PIB total brasileiro. Nós estamos considerando a intensidade dentro do PIB das 50 maiores regiões metropolitanas. A soma, depois, então, desses 50 resultados, são considerados resultados do Brasil. Não é? E estes resultados indicam a distância, a defasagem da infraestrutura de transporte das 50 regiões metropolitanas em relação aos melhores desempenhos internacionais. Então, vamos lá. É fácil, quando você tem as comparações, estabelecer o topo da sua pirâmide e fazer uma linha de corte para considerar o benchmark internacional. Benchmark internacional, nós não consideramos nunca uma situação. Não é? Nós consideramos uma média das melhores práticas, que isso pode representar 1%, pode representar 5% do topo final. Não é? Depende do caso, porque, obviamente, nós tivemos o rigor e o critério de pegar situações. Por exemplo, o melhor número de distância de porto, de região de centro urbano para porto, no mundo, é Singapura. É que Singapura é um porto com conjunto habitacional do lado, então aí realmente a distância é zero. Né? Então esse a gente, obviamente, baixa um pouco mais no topo da pirâmide para considerar o que é o benchmark internacional. Muito bem. Aqui estão a tabela dos indicadores. Nós já apresentamos, eu acho que anteriormente aí passou o que são as fontes de informação no Brasil, DENIT, IBGE, Infraero, enfim, basicamente todos os números são oficiais ou internacionais, e aqui está apresentado os indicadores, as fontes dos benchmarks internacionais. Onde tudo isso que eu falei, agora eu vou tentar explicar para mostrar para vocês. Tá? Vamos ao primeiro quilômetro de rodovia por 10 mil habitantes. Então, está aqui o trabalho. Tá? Muito bem. Nós estamos indicando aqui rodovias disponíveis nas 50 maiores regiões metropolitanas, ponderado pelo seu PIB, soma delas, ponderada pelo seu PIB, por 10 mil habitantes. Tá? A melhor prática internacional, 4,78 quilômetros por 10 mil habitantes. O Brasil tem 2,53 quilômetros de rodovias disponíveis por 10 mil habitantes. O resultado brasileiro nós estamos
a 53%, considerando uma escala de 0 a 100, nós estamos a 53% do topo do benchmark internacional, né? Portanto, aqui a nossa defasagem é de 47%, né, da diferença. Aqui está o resultado de como isso evolui ao longo do período 2000 a 2010, não é? Varia aí entre 56 e 47, 2005. Benchmark internacional é sempre a linha de 100%, não é? Assim definida, e aqui está a série histórica. Agora eu vou procurar um pouco mais rápido. 2, percentagem da população com acesso ao aeroporto principal com raio de até 80 quilômetros. O resultado brasileiro é positivo, né? Nós estamos com 94% do benchmark internacional, 92% de percentagem de acesso da população dentro de um raio de 80 quilômetros. Quando nós falarmos, que não vai ser hoje, sobre o ranking de regiões metropolitanas, obviamente vocês vão perceber que o caso da região metropolitana da Baixada Santista foge daqui, porque ela está distante de um aeroporto, né? Quando você começa a olhar, porque na média a gente sabe, né? Todo mundo já ouviu, média que nem na história do franguinho, né? Alguém comeu um frango. Na estatística, cada um comeu meio, mas eu posso ter comido o inteiro e a plateia nenhuma. Enfim, aqui depois a gente vai olhar com mais detalhe isso. Muito bem, aqui está a média histórica construída, isso depois vai estar tudo disponível no site da Fiesp. Muito bem, número médio de pousos e decolagens por hora. Isso indica o funcionamento, a operacionalidade dos nossos aeroportos, não é? Que muitas vezes tem problema de pista, existem, mas tem uma pista, tem problemas operacionais grandes. Nós estamos aqui com 53%, perdão, 53%, 57% de defasagem, resultado brasileiro é 43%, né? Série histórica, também bastante constante, começando levemente a melhorar nos 2 últimos anos. Quilômetros de ferrovia por 10 mil habitantes, nosso número é bastante ruim. A disponibilidade de ferrovia por 10 mil habitantes é muito ruim, você está com 83% de distância do melhor benchmark internacional, aí estão os números, 367, 061, aqui está a série histórica. Quilômetros de hidrovias, isso é uma explicação que eu tenho que dar para vocês. O número do Brasil também é bastante ruim, mas é conhecido o fato de que o Brasil não tem rios navegáveis, não tem disponibilidade de água, aqui não dá. Não é mais fácil, obviamente, fazer hidrovias no deserto do Saara. Aí está a série histórica, não é? E também nós não vamos usar um meio de transporte tão caro quanto a hidrovia, afinal de contas, nós temos o pré-sal para gastar petróleo. Muito bom. Distância da região metropolitana ao porto internacional mais próximo, o Brasil é benchmark. Tá? Quando você baixa um pouco, tirando o caso de Singapura, a hora que você entra, isso tem a ver com os nossos queridos irmãos portugueses que colonizaram a costa e todo o desenvolvimento. Então, mesmo quando você coloca Anápolis, quando você coloca Cuiabá, nesta média brasileira, o Brasil, com 31,5 quilômetros médios nas 50 maiores regiões metropolitanas, o Brasil vira benchmark internacional, ele está a 100%, isso não muda na série histórica. Número de conexões intermodais por 10 mil habitantes, 23%, ou defasagem de 87, ou 77 em relação ao benchmark internacional. O Brasil não tem logística, né? A carga que sai de caminhão, vai de caminhão até o destino, esse negócio de mudar de hidrovia para ferrovia, de ferrovia para caminhão, assim por diante, são casos raros. Número de conexões, aqui a série histórica, também lá bastante consistente. Número de óbitos nas rodovias por 10 mil habitantes, nós estamos a 30% do benchmark internacional, defasagem de 70%,
as nossas rodovias são o que são fábricas de óbitos de cidadãos e de transeuntes. Aqui a variação da série histórica mais parece varia mais do que outros índices. Isso tem outras razões. Porcentagem de rodovias pavimentadas, Brasil 19%, há 12 países, Lucas, acho que 12 países, né, que nós verificamos que tem 100%, e não são pequenos países, esse número é muito expressivo na Europa, já atingiram 100% de pavimentação de rodovias, nós estamos a 19%, e pela série histórica, que vocês podem ver, nada tem acontecido. Nos aeroportos, aqui entrando indicadores de serviço, já ainda dentro de qualidade de serviço, porcentagem de partidas em atraso, nós estamos com 15% dos nossos voos saindo atrasados, né? Eu tenho certeza que a sensação aqui é maior do que isso, a sensação nossa, a percepção, mas os números estatísticos aí, claro, aqui está ponderado também que o caso o Brasil considera 30 minutos, o padrão internacional é 15 minutos, isso está ponderado, aqui está a série histórica. Tempo de liberação de cargas em aeroportos. Gente, para que tanta pressa? Eu não sei. Vamos pular esse, já viram, já entenderam tudo. Série histórica é bastante ruim, do mesmo jeito. Números de acidentes em ferrovias. Aqui você tem as ferrovias invadidas pelos centros urbanos, não tem segregação de ferrovia. O Brasil é um país no mundo que tem trem andando a 5 km por hora. Mas também para que pressa? Vamos lá. Porcentagem de containerização de carga geral, 30% ainda da nossa carga geral não vai containerizada, isso aumenta preço de custo portuário, isso aumenta custo portuário, aumenta preço de transporte, e está na literatura do setor que os portos mais eficientes no mundo tem 100% de containerização de carga geral. Isso, obviamente, estamos falando de carga geral, não estamos falando de containerização de minério de ferro, de soja, de nada, granel, seja sólido, seja líquido. O Brasil está aqui também estagnado no tempo em relação à série histórica. Milhões de indicadores de intensidade de uso, milhões de TKU de carga transportados em ferrovia por quilômetro de linha. O Brasil é benchmark internacional. Aqui eu preciso explicar para vocês que nós estamos considerando efetivamente a quilometragem de rodovia utilizada, né? Então, a intensidade de carga é bastante... Agora que eu percebi que isso daqui está aqui na telinha, eu estou mexendo nessa papelada aqui e ninguém me avisa. Tem a cola aqui, eu não precisava fazer essa coisa toda. Então, em intensidade de uso, ferrovia, o Brasil é benchmarking, como eu já disse, vamos ver a série histórica, considerando sempre a quilometragem de rodovias que estão concessionadas, que estão efetivamente em uso. Aqui tem uma evolução positiva, né? Ao mesmo tempo em que você teve um enxugamento, porque aqui você tem uma concentração enorme de utilização de alguns trechos, né? Nós usamos ferrovia para transportar aço e minério, e você teve um abandono de quase 2/3 da malha ferroviária brasileira, mas o que ficou tem uma intensidade de uso que é benchmark internacional. Vai em frente. Próximo. Senão eu pego o papel de novo. Custo médio de exportação de um container de 20 pés nos portos. Aqui está medido
quanto custa um container sair da fábrica e ser colocado num navio. Tá? É só, alguém aqui já que está me falando, é só 3 vezes mais no Brasil. Tá? Então, ontem, aquele trabalho do BID está dizendo que vocês estão discutindo o quê? Acordo de livre comércio, liberalização comercial, você está, muitas vezes, falando de uma tarifa de 5%, 10%, 12%. Aqui, dependendo do valor da carga, você está perdendo toda a cobertura, toda a proteção que uma tarifa de importação poderia te dar numa importação. Tá? Por quê? Porque todo container que sai do Brasil, na média, vai com $1.800 nas costas, né? Independentemente da mercadoria que esteja lá dentro. Série histórica, né? Pelo menos está melhorando, se bem que esses dados aqui até 2006 são dados calculados pelo Banco Mundial, é isso? Banco Mundial, e que há uma certa dúvida sobre eles, mas digamos assim. Vamos em frente, o 16, frete rodoviário por 1.000 toneladas, também está bom para quem cobra pedágio no Brasil, não está bom de forma nenhuma para quem paga. Nós estamos com 73% de distância das melhores práticas internacionais, obviamente, de rodovias pedagiadas, não estamos comparando com rodovia que não cobra pedágio. Próximo, série histórica, aqui, e começou a melhorar a partir de 2005 para frente. Vamos ao 17, frete ferroviário. Vamos pular esse também? Vamos mostrar a série histórica? Vamos lá, 18, frete hidroviário. Custo de utilização da infraestrutura no Brasil, à toa que a Fiesp tem martelado tanto nessa tecla, agora a gente mostra o número para todo mundo se convencer de uma vez por todas que com este peso nas costas não adianta produzir bem na fábrica. Porque a mercadoria não consegue sair, na hora que ela sai, ela chega no porto e ela chega no destino final e ela não tem mais competitividade. Tá? Bom, série histórica, vamos lá. Esses indicadores, 18 indicadores de oferta, qualidade, intensidade de uso e preço de frete, são virados naquela tabela inicial e agora agrupados por categoria de uso, né? De rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. O de intensidade logística é distribuído igualmente por todos eles. Tá? Calculando-se a média aritmética para formar os índices setoriais. Então, aqui, índice setorial de rodovia, nós pegamos os 4 índices de rodovia, tá? E a gente tem o índice nacional, 27, que é uma defasagem de 73 em rodovia. Vamos lá. Ferrovia 20, defasagem de 80. Hidrovia 21, defasagem de 79. Porto 68, defasagem de 32. Aeroporto 58, defasagem de 42. Esses índices setoriais são ponderados pela matriz de utilização de transportes no Brasil, 2010, aí rodovia 55%, com 54,4%. Você pondera o índice de ferrovia, os índices setoriais pela participação na malha, e cada um desses resultados, o próximo, né, a soma desses índices setoriais ponderados pela participação na matriz de transportes compõe o IDT-Fiesp. O número já apareceu aí na tela, diz para vocês isso, quer dizer, o IDT-Fiesp para 2010 é 33%. Significa que a nossa defasagem em relação às melhores práticas internacionais é de 77%. Volta um pouquinho, por favor. Tá? É de 77%. Então, a gente precisa crescer... 67%, perdão. 67%. A gente precisa crescer 67%? Não, a gente precisa triplicar. Tá? Para chegar na melhor prática internacional. Para quê? Para nos compararmos aquilo que está disponível para populações e para o setor produtivo em outras partes do mundo.
Não é por luxo, não é por vontade de ser o melhor, não é por vontade de ser a Suíça, ou de ser os Estados Unidos, ou de ser a Bélgica. É porque o setor privado belga, é porque o setor privado americano, e como é o nome daquele outro lugar lá, o setor privado chinês, ou as estatais chinesas, contam com padrões de infraestrutura diferentes dessa, no topo, para competir, os chineses conosco com os americanos, com os argentinos, os americanos para competirem conosco com os europeus para competirem com os americanos e conosco, e assim sucessivamente. A série histórica tem nada acontecendo de muito bom, pelo contrário, o índice está piorando, não é? E próximo, né, defasagem de 67, já falei, se não fosse o doutor Nildo me corrigir, o Brasil precisa triplicar para melhorar, vamos em frente, já falei isso também. Né? Bom, então, aqui eu quero agradecer ao Roberto, que está aqui, ao professor Lucas, que está aqui, que vai depois estar disponível para perguntas. Eu quero agradecer a Carolina Lembo e a Renata Moracena, minhas colaboradoras na Fiesp, que viraram noite, final de semana, mas que eu tenho certeza que estão morrendo de satisfação e orgulho de poder oferecer para o Brasil a construção de um instrumento tão importante quanto esse. Quero agradecer ao professor Marçal, que estava aqui, teve que sair, professor Cabral, professor Renan Pieri, e a graduanda Giovana Carvalho, também que se integraram à equipe do professor Lucas na Fundação Getúlio Vargas. Bom, gente, eu quero dar uma última mensagem, antes de abrir para a gente conversar, o seguinte, que eu falei bastante à imprensa nesses últimos dias, né, e me perguntaram bastante o que esse número significa. Esse número é que nem uma chapa do pulmão, esse número é que nem uma tomografia, esse número é que nem... Ele constatou que você tem uma pedra no rim, ele constatou que você tem um problema X ou Y. Tá? No nosso caso, o problema é grave, bastante grave. Né? Mas ele está longe de ser incurável. Né? A não ser que a gente considere que Deus, apesar de ter feito esse país maravilhoso, aqui colocou os brasileiros. Então, a gente pode até imaginar que não dá para consertar. Mas dá, a gente sabe que dá. A gente tem que ter confiança, porque a gente já superou tantos problemas, já transformou tanto o Brasil nesses últimos anos, que a gente tem que ter sempre confiança. Esse índice, obviamente, olha para o momento atual e olha para o passado. Ele olha para o retrovisor. Né? E vê uma imagem do passado. Vê a tua série histórica, quanto você evoluiu e como você está. O problema é a visão que você tem no para-brisa do carro. Né? E olhar para o futuro, para o caminho, para a estrada que você está percorrendo. Eu quero repetir uma mensagem que, se não ficou claro o suficiente, todas as entrevistas que eu dei esses dias e a minha apresentação, meu discurso na abertura, eu quero dizer o seguinte, em nome da Fiesp, porque é a posição da entidade, tá? Nós estamos absolutamente otimistas. Quando a gente está falando de 250 bilhões, quando a gente ouve o Bernardo Figueiredo e todos os painéis que trataram, esmiuçaram investimentos, falar em 250 bilhões de investimentos, se fosse 250 bilhões de investimento do PAC, de obra pública contratada, eu tenho certeza que a gente até pudesse gastar os 250, como obra pública, 250 virariam 750, em triplo do tempo, do prazo para a coisa acontecer, e nem 10% das obras ficariam prontas. O dinheiro some, aumenta e some. A obra a gente não vê. Né? Mas eu acho que a gente está fazendo diferente. Nós, aqui se tem alguns incaulitos e fiéis participantes deste encontro, pelo menos desde 2011, vocês veem com que perseverança a gente vem batendo na tese de que o Estado precisa se afastar da sua tarefa de querer ser engenheiro.
Né? Estado não é engenheiro, Estado não deve contratar obra, Estado deve planejar e deve fazer a regulação do setor. Deixar por conta de empresário do setor privado, né, o investimento, porque nós vamos atrás do menor custo de capital, nós vamos atrás das melhores condições de mercado para fazer isso, com expertise de financiamento, de política de financiamento, e, fundamentalmente, somos melhores para construir, para contratar a construção, somos melhores para acompanhar a construção quando a obra é nossa. Quando é do governo, né, acontece o aditivo, isso, aquilo, o favor, o carinho ao funcionário público, a troca de gentileza. Quando é o setor privado que contratou a obra, a responsabilidade é dele pagar a obra, porque ele está atrelado a um contrato de concessão, tá? Aí a gente trata como construir galpão na fábrica, como contratar máquina para a fábrica, como fazer administração de custos dentro de uma empresa do setor privado. Tá? A gestão, a gente sabe que a gente é muito melhor do que o setor público nesse serviço de infraestrutura, ao longo do tempo de uma concessão de 30 ou 35 anos. Então, tudo o que a gente viu de agosto do ano passado para cá, foi um programa de 7.500 quilômetros de rodovia, que é simplesmente a duplicação de pistas, recuperação e duplicação de pistas. Nós estamos falando de rodovias existentes, né? Um primeiro movimento de rodovia. Tudo por concessão, por critério de menor tarifa. Assim foi anunciado, assim está modelado. E vamos conferir a saída dos editais. Programa de ferrovias. 10.000 quilômetros de construção de ferrovias. Todas o modelo de concessão, menor tarifa combinada com maior capacidade operacional, com a PPP inteligentíssima de tirar o risco do investimento do investidor da construção e fazer o equilíbrio, né? O repasse, você compra a capacidade de carga para ofertar um preço mais barato no início, para depois revender no mercado conforme a demanda vá acontecendo. Uma solução de política pública realmente muito inteligente, justiça seja feita. Em aeroportos, estamos começando a desmontar o monstro da Infraero, aquela empresa que nos proporciona aquelas esteiras, aqueles fingers do século XIX nos nossos aeroportos. E em portos, nós estamos nessa batalha, porque a gente quer portos que funcionem, portos que haja... os concessionários estão no papel deles, que é impedir que haja concorrência para preservar seus negócios. Vamos ver, porém, o anúncio de política não foi da Portobras, o anúncio da política não foi de que o governo vai construir tantos terminais, tantos armazéns. O anúncio do governo, concretamente, a medida provisória, acaba com a distinção carga própria e carga geral e diz para todo mundo, vem investir, faça terminal, faça armazém onde você quiser, dentro do porto da área pública, fora da área pública, que você vai ter acesso. Tá? Então, é evidente que esse conjunto de medidas, tá, que levam um certo tempo para acontecer, eu acho que está sendo correto o Bernardo Figueiredo dizer, mas se tiver que atrasar 4, 5 meses para começar uma obra, é melhor, porque o projeto precisa ser mais bem feito. Claro que jornal não aceita essas coisas, né? Mas é melhor se atrasar 4, 5 meses, porque a obra, depois que estiver pronta, você vai ter que conviver com ela pelo resto da vida. Certo? Então, é melhor que o governo faça aquilo no qual só ele pode fazer, que é a especialização dele, que é o planejamento e que é a regulação, e que deixe por conta do setor privado fazer os investimentos e a gestão. O que nós fazemos com o buraco? Bom, nós estamos em cima, né? Nós estamos dentro dele. Né? Pior do que esse índice, pode ficar? Pode, mas aí é masoquismo. Tá certo? Nós queremos sair de 33 para 34, para 40, para 60, para 70, para 80, e do que isso depende? Isso depende de políticas públicas corretas e de um bom ambiente de negócios que custe o menos possível a atividade econômica e a população. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Então, deixando de olhar para o retrovisor e olhando para o para-brisa, eu acho que a gente tem um caminho que pode nos dar esperança, tá? De que o nosso setor, o setor de
Logística e Transportes ofereçam, num prazo razoável, não é? Se tem alguém aqui da imprensa, por favor, não cobre amanhã, porque não se constrói uma rodovia do sonho, do dia para a noite, não se constrói uma ferrovia do dia para a noite. Isto leva 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas daqui a 5 anos nós podemos, no final dessa década, com certeza, com essas coisas saindo do papel e mais outros projetos entrando, outros projetos de concessão, efetivamente nós poderemos voltar aqui. Se Deus quiser, estaremos todos com saúde e aqui em 2020, em 2017, em 2019, olhando para um quadro e para um número menos vergonhoso e mais motivo de orgulho para o Brasil, e nós vamos sentir isso na própria atividade econômica. Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido a dificuldade metodológica que é enfrentar uma questão como essa. De qualquer forma, eu acho que nós conseguimos, com o talento dessa equipe da Fundação Getúlio Vargas, a genialidade, se discutir com um matemático, economista, econometrista, não é fácil para nós, mas foi uma experiência riquíssima que vivemos nos últimos tempos de trabalho conjunto. Eu quero agradecer, mas quero dar a maior parte do crédito a vocês, que foram absolutamente dedicados a esse trabalho, pelo próprio prazer de fazer um bem ao Brasil, pelo orgulho de fazer um bem ao Brasil, e eu espero que vocês reconheçam pelo menos o nosso esforço. Se nós estamos convencidos de que o índice é muito bom, muito consistente, mas estamos absolutamente à disposição para ouvir comentários, ouvir críticas, e naquilo que a gente reconhecer que a gente tem que mudar, a gente muda, nós não temos problema nenhum. De qualquer forma, enfrentamos o desafio e podemos dar ao Brasil agora uma métrica. A gente sabe que a gente está para trás, o quanto está para trás, e o quanto a gente precisa fazer, o quanto a gente tem de caminho e de oportunidade para consertar essa realidade no futuro ao longo dessa década. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, tem alguma pergunta? A gente pode passar microfone ou pode fazer a pergunta por escrito, não tem problema. Tem papel aí? Distribuindo um papel para as pessoas fazerem perguntas por escrito. Chegou uma aqui. Eu vou passar ao professor Lucas a pergunta do Guilherme Pacheco. Como ficam os índices se zerarem os impostos? Alô? Aí eu acho que vai depender do tipo do indicador que a gente pegou, né? Lembrando que dos 18 indicadores, boa parte desse grupo são indicadores de variáveis físicas, tá? Portanto, não entraria questões relativas a impostos. Somente nos indicadores relacionados a frete, aí sim entraria uma parcela de imposto. Tá? Mas eu não acredito que, mesmo zerando os impostos relativos a frete, o resultado mudasse significativamente. Tá? Não, a minha sensibilidade diz isso. Então, repetindo, só alteraria os indicadores que estão, os 4 indicadores relacionados a variáveis frete: rodoviário, ferroviário, hidroviário e portuário. Tá? Mas, certamente, não mudaria significativamente o resultado alcançado. Tem mais alguma?
Lucas, como a variação cambial alteraria os índices? A variação cambial, evidentemente, ela tem um impacto no índice, de novo, novamente, os que são em variáveis, que são medidos em variáveis financeiras, os que são medidos em dólar, basicamente, frete, né, no nosso caso. É claro que se a variação, se ao longo da década, no período 2000 a 2010, a variação cambial fosse significativa, os valores, evidentemente, tenderiam a mudar bastante. Mas se você olhar a série histórica do câmbio de 2000 a 2010, você vai observar uma relativa estabilidade cambial na casa de 1,80 a 2. Tá? Então, portanto, no período analisado, a influência cambial, eu posso dizer com alguma margem de segurança, ela foi basicamente nula, tá, para os resultados alcançados. Tem um aqui, quando serão divulgados os índices das 50 regiões metropolitanas analisadas? Essa eu respondo. A resposta é em breve. Grande notícia, Celina. O embaixador brasileiro Roberto Azevedo acabou de ser eleito, indicado diretor para a OMC. Embaixador Roberto Azevedo, além de ser um jovem extremamente talentoso, é alguém de uma nova escola da diplomacia, nem tão nova assim, porque a Maria Celina aqui, já aposentada, é uma das fundadoras dessa escola, de proximidade de diplomatas com o setor privado num diálogo com a sociedade. Roberto Azevedo não era apenas uma candidatura da diplomacia brasileira, uma candidatura do governo brasileiro, é uma candidatura dos brasileiros que já enfrentaram a discussão de comércio exterior e de regulação internacional. A notícia é extremamente importante e ela é muito positiva. O Roberto vai agir com equilíbrio. Agora, ele é uma das pessoas da maior competência. Poucas pessoas no mundo entendem sobre o tema de regulação de comércio como ele. Além de uma pessoa extremamente próxima da Fiesp, meu amigo pessoal. Parabéns, Roberto Azevedo. Existe um mapeamento das ações, obras em andamento planejadas? Se já tem uma ideia de quanto isso irá impactar nos indicadores? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Evidentemente que aqui a gente pode assumir como isso. Essa metodologia, obviamente, te cria um referencial de planejamento também. Né? Você tem que fazer inputs, você fazendo inputs, é fácil você aumentar as quantidades, quer dizer, 7.500 quilômetros de rodovia a mais, ou de rodovia a mais, ou 10 portos a mais. Isso, obviamente, é fácil impactar esses números, certo? Você diz que isso vai estar pronto daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10, você consegue distribuir isso. A questão é distribuir os impactos em intensidade de uso, em oferta, em intensidade de uso, em qualidade, quanto que uma nova rodovia reduz na média nacional o número de acidentes. Quer dizer, você pode fazer suposições e pode criar, com isto, uma simulação, por exemplo, sobre este pacote que está na mesa anunciado pelo governo federal. Nós sabemos disso e nós vamos fazer. É o próximo passo desse trabalho, é perceber, eu vou contar isso só para vocês, espero que vocês não contem para ninguém, para não tirar o ineditismo da ideia, que é criar isso, quer dizer, o quanto esse pacote pode mudar este número. É isso que é interessante. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Basicamente é isso. Discordo do método que combina, por exemplo, quantidade de voos com custo de movimentação de contêiner. Favor explicar. Posso melhorar o IDT aumentando o número de voos apenas? Sim, pode. Pode. Vai ter um impacto pequeno, o número de voos por aeroporto, principalmente porque isso é ponderado pelo 0,1%
da participação na matriz brasileira. Vai mudar na quarta casa depois da vírgula, mas melhora. Né? Mas melhora. Obviamente que 40 mil quilômetros de rodovia impactam mais fortemente, muito mais rapidamente. Não, se esses índices já foram apresentados ao governo, se não existe alguma estratégia para isso. Olha, isso não cabe a mim, estratégia de assessoria de comunicação da Fiesp, não cabe a nenhum de nós resolver. O estudo pronto foi apresentado e autorizado pelo presidente, que aí a assessoria de comunicação que estabelece a política. E eles enfrentaram uma pressão brutal pela divulgação desses índices e resolveram conceder a exclusividade da primeira apresentação do índice ao Jornal Nacional, que é o meio de comunicação de maior audiência no Brasil. Foi ao ar ontem à noite uma matéria de 2 minutos e 15 segundos no Jornal Nacional, que é quase 10% da edição, é 10%, né, porque o Jornal Nacional demora meia hora com os intervalos, é 10% do coisa, que é uma coisa significativa para falar de um índice. Se a gente estivesse falando de incêndio, 5 mil mortos, terremoto, tsunami, dá o Jornal Nacional inteiro. Um índice é uma coisa assim, sei lá, vocês já falaram alguma outra vez. Eles olharam o trabalho, adoraram e quiseram publicar, e na mídia impressa nós demos para publicação hoje para o Jornal Valor Econômico. A partir de hoje, qualquer um, fora a redação do Jornal Nacional e o Jornal Valor Econômico, e, obviamente, a diretoria da Fiesp, o presidente da Fiesp, e nós, né? Ninguém conhecia o índice até hoje, portanto, não foi apresentado ao governo, mas o Bernardo me pediu aqui na saída que logo fosse falar com ele. É possível determinar uma divisão modal ótima a ser perseguida? Olha, Lucas, me ajuda aqui, mas, enfim, na hora que a gente pega esses 18 indicadores que são por aquelas famílias de oferta, intensidade, depois a gente faz, que eu já apresentei, o cálculo por modal, tá certo? Que este é que é ponderado pela matriz, pela utilização, pela distribuição da matriz de transporte. O ótimo a ser perseguido é todo o fundamento desse trabalho, quer dizer, é o benchmark internacional. Quer dizer, é a melhor relação que existe para aquele item analisado no mundo. Tá? Que pode ser um país, pode ser um lugar, pode ser uma região de um país, pode ser um conjunto de países. Tá? Bom é quando é um conjunto de países, significa que a gente tem até mais chance de chegar lá mais rapidamente. É isso, né? Qual o investimento para chegar a 100%? E quanto no índice aumentaríamos com os 200 bilhões a serem investidos? Responde um pouco sobre isso. Eu já falei, mas, enfim, responde um pouco sobre isso. Qual o investimento para chegar a 100% e como aumentaríamos com os 250 bilhões que o governo está falando para o investimento? Então, no nosso índice não entra a variável investimento. A gente não está falando em valores investidos pelo governo. Nós estamos falando simplesmente em variáveis na infraestrutura física que existe, tá, nos diferentes modais, e no valor e no custo da utilização dessa infraestrutura. Para a gente, de alguma forma, tentar estimar o impacto que eventuais investimentos do governo venham a causar no índice, a gente teria que captar a dimensão econômica desse investimento. Tá? Vamos supor, se o governo vai investir 50 bilhões em determinado setor, eu teria que transformar isso em número de rodovias, número de ferrovias ou número de qualquer outra coisa que seja captável pelo índice, e aí sim estimar o impacto desse investimento na variável no índice brasileiro. Tá? A gente está, já, como o próprio Carlos já comentou, a gente já estamos pensando nessa segunda etapa. Já existem alguns investimentos que foram anunciados pelo governo, que nós já estamos tentando, né, fazer esse exercício de captação da dimensão econômica desses investimentos, e futuramente, no momento oportuno, nós divulgaremos o impacto que isso teria no nosso índice. Tá? Com relação aos investimentos necessários para alcançar os 100%,
novamente, né, justamente pelo que eu acabei de dizer, o que a gente pode, de uma maneira simplista, dar como resposta, uma resposta relativamente simples, seria, evidentemente, que você teria que triplicar todos os indicadores, na média, né, que foram estudados. Ou seja, aqueles indicadores, por exemplo, de oferta de rodovia, ferrovia e hidrovia, você teria que multiplicar por 3 todas essas variáveis. E aqueles indicadores relativos a frete, você teria que, evidentemente, dividir por 3. Tá? Então, no momento que nós temos isso, é claro que é uma coisa um tanto quanto abstrata, né, mas daí, no final das contas, se é uma desvantagem, nós não podemos anunciar o impacto direto do investimento no índice, porque ele não capta a variável investimento. Por outro lado, é uma variável que oferece diversas vantagens metodológicas, que, novamente, utilizaremos na segunda etapa de estudo, como, por exemplo, o impacto da variação desse índice no PIB brasileiro. Existe uma questão metodológica, econométrica, que quando você coloca variáveis financeiras no índice, você tem problemas de endogeneidade nas regressões econométricas que você vai calcular. Então, o nosso índice ele é puro, no sentido que ele é físico, ele capta a estrutura física e oferece essas vantagens metodológicas. Então, basicamente é isso. Eu sabia que se eu deixasse o Lucas falar demais, ele começava a falar nas regressões econométricas, não sei das quantas. A gente, para entender essas coisas, foi fácil com ele. Escuta, o índice será atualizado anualmente. Eu acredito que, no mínimo, anualmente, evidentemente, nós vamos publicar, mas eu acredito que nós temos condições de fazer com uma periodicidade até mais curta. Ou quando a gente percebe. Claro que esse índice, toda vez que mexe um número no Brasil ou benchmark internacional, o índice muda. Ou melhora ou piora a condição internacional, ou melhora ou piora a condição no Brasil, esse índice muda. É claro, porque ele tem 2 eixos de variáveis muito claros e estabelecidos, por uma família de 18 situações, onde... então, a periodicidade de divulgação, pelo menos anual, mas deixa a gente se acostumar mais com a ideia da ferramenta que a gente tem na mão, porque talvez o prazo possa ser menor. A Fiesp tem, certamente, uma base parlamentar no Congresso. Que esta base, ou como esta base, está se comportando em relação à aprovação da 595, que está próxima do seu vencimento. O 595 é dos portos? Olha, como a base, eu não conheço base da Fiesp, a Fiesp não tem base, por mais que você possa ficar... A Fiesp tem diálogo com todos os partidos, com todos os governos, com todas as autoridades, e com todos os deputados e com todos os senadores. Eu tive na comissão mista, representando o presidente Paulo Scaff, fiz o posicionamento da casa, o presidente tem dado declarações e feito visitas periódicas a Brasília, e posso dizer para vocês que em alguns canais de televisão, hoje, e em quase todos, amanhã, a Fiesp está dando início a uma campanha de televisão pela aprovação do texto original da medida provisória 595 e a reforma dos portos. Tá? Nossa forma de trabalhar é essa, é diálogo com todos, expondo argumentos, com peito aberto eu enfrentei vaia de sindicalista, raivosidade de algumas manifestações, eu não tenho problema. Eu vou lá, falei, se o presidente tivesse ido, porque o convidado era ele, obviamente ele teria feito uma exposição melhor que a minha, mas eu fui lá, dei o recado, várias pessoas que estão aqui estavam lá. O posicionamento da Fiesp é contra lobby, é contra interesse estabelecido, a favor da competição. Então, a gente está começando, já fizemos, né? Vocês já viram campanha no jornal, se não está adiantando, nós estamos indo para a televisão para começar, para colocar a pressão um pouco mais para cima. O índice não considera a variável referente a adultos, quando se espera inserir esse modal. É importante, a dificuldade de acesso à informação também. Tá? Diagnóstico preciso, exposição brilhante, obrigado, mas quem vai fazer e quando? Acho mais viável ressuscitar o Barão de Mauá ou o Dr. Augusto Trajano Antunes, os 2 ícones do desenvolvimento do Brasil. Gente, como não dá para ressuscitar, é melhor a gente começar como não dá para ressuscitar esses 2 eminentes e grandes brasileiros, é melhor a gente começar a acreditar em nós mesmos e na tarefa e na missão
que nós temos, na responsabilidade que nós temos com o Brasil de hoje e com o Brasil do futuro. Aqui eu estou precisando encerrar, por causa do tempo, a desmontagem. Eu queria agradecer imensamente. O presidente estava previsto de vir encerrar, não vai ser possível. Em nome dele, em nome de todos que organizam e proporcionam esse encontro todo ano, muito obrigado. Espero que vocês perdoem os nossos erros. A gente vai procurar melhorar para o ano que vem e que vocês possam estar conosco aqui. Muito obrigado e boa tarde.